Outra forma eficiente de organização de pontos são as quad trees. Tá? Quad tree é um caso específico da 2D tree, tem mais restrições, e aí agora a gente então vai ver que quad tree é em 2D, mas para nós, depois eu vou chegar na estrutura 3D, que seria a octree, mas é a mesma regra da quad tree. Ela tem mais restrições por quê? Porque a divisão do espaço, né, o particionamento do espaço aqui é sempre feito em cada nível, é dividido em 4 quadrantes iguais, né, de mesmo tamanho, 4 células de mesmo tamanho. Então, cada nodo vai ter uma divisão de 4 filhos, tá? Que seria o filho, né, o nordeste, noroeste, sudoeste, sudeste. Né? São esses 4 quadrantes. E aí, o que vai acontecer é, esses filhos podem se subdividir recursivamente enquanto for necessário. Quando que vai ser necessário? Enquanto eu tiver, né, mais de um ponto dentro daquele quadrante. Então, isso aqui vocês vão ver que cada quadrante, cada célula aqui, tem um ponto só. Ou seja, cada nodo que eu marquei em vermelho está associado a um ponto. Quad trees podem ser usados para guardar diferentes tipos de dados, e isso vai ser interessante para nós, então não precisa ser só pontos, pode ser regiões, né? Então podem ser as células do espaço, né? Pode ser células com valores de ocupação, né? Ocupado e livre, e se baseia nesse princípio de subdivisão. Sempre se vai dividir um nodo que contém mais de um elemento. Tá? Para a subdivisão, quando chegar num limiar de tamanho de célula. Tá? Então, por exemplo, e aí isso já te dá a altura máxima da árvore. Né? Se tu delimita o tamanho da célula, a menor célula possível, isso te dá a quantidade de níveis que a tua árvore vai ter. Então, considerando esses pontos aqui, né, isso aqui é a minha. Aí eu vou partir que esse é o meu espaço, e o meu espaço vai ser subdividido em 4 regiões. Então eu vou subdividir em 4. Pontos que ficaram sozinhos na sua célula não precisam ser subdivididos. Então, por acaso, é esse ponto aqui no quadrante nordeste e no quadrante sudeste. Tá? Esses aqui precisam ser subdivididos. Então, eu vou subdividir os dois quadrantes. O quadrante aqui de baixo, aí ficou um ponto numa célula e outro no outro, que são esses aqui. Já no quadrante de cima, 2 pontos ficaram, né, sozinhos, isolados, mas 2 ainda estão na mesma célula. É preciso mais uma subdivisão. Então vai ser feita essa nova subdivisão. Tá? Isso aqui é a quad tree resultante, né, desses pontos aqui. Quad trees podem ser aplicadas a regiões, né, como eu falei ali antes, e aí isso é interessante para nós, né, porque aí existe uma equivalência direta em que um grid, né, uma grade que a gente teria, uma grade regular, e uma quad tree é possível representar, né, exatamente o que a gente representaria num grid numa quad tree. E aí essa aqui, por exemplo, é a quad tree deste ambiente. Tá? Então, a vantagem lá em relação ao grid é que grandes regiões homogêneas, né, são representadas por muito menos informação do que o que tu precisa aqui no grid. Né? Aqui tu precisaria de 16 células, aqui tu precisa de uma. Okay. O que complica nas quad trees, né, em relação a um grid? Algoritmos que com grids são triviais, por exemplo, qual é o vizinho, sei lá, o vizinho ao norte dessa célula? É só pegar a coordenada de cima aqui. Né? Numa quad tree não é tão trivial. Qual é o vizinho ao norte dessa célula? É esse, mas como se chegar nele se os dados estão organizados dessa forma? Tá? E aí aqui tem um algoritmo. Esse algoritmo aqui é para achar vizinhos ao norte,
mas ele também é facilmente transformado para achar vizinhos ao leste, oeste e sul. Tá? Só muda as direções que são usadas aqui dentro do algoritmo. Basicamente a ideia é, se eu quero achar um vizinho, eu posso, por exemplo, qual é o vizinho, deixa eu ver um aqui, por exemplo, desse aqui, né? Qual o vizinho à direita dessa célula? Bom, se a célula vizinha é uma irmã dela, né, ou seja, tem o mesmo pai, que é o caso nessa aqui, né, esses dois, deixa eu ver se está certo, noroeste, isso, noroeste, depois nordeste, e aí os dois filhos do sul, né, noroeste, nordeste, e aí os dois filhos do sul. Então esses dois são os irmãos, eles estão no mesmo nível. Se eu quero achar, por exemplo, eu estou nessa célula, quero achar o irmão, né, à esquerda, bom, é só ver o que tem o mesmo pai que está ali do meu lado. Mas se eu quero achar o de outro que não é o mesmo pai, aí já complica, né? Então, aqui tem o algoritmo. Como é que o algoritmo funciona? É preciso ir subindo a árvore até achar um ancestral comum e guardar a sequência de direções que foram feitas para subir. Então, por exemplo, aqui, qual é o ancestral comum desse nodo e desse? Pô, tem que subir aqui, o pai desse é esse, o pai desse é esse, o pai desse aqui é a raiz, então a raiz é o ancestral comum, e aí precisa guardar, né, quais eram a ordem né, do pai, do avô, e assim vai. Por quê? Porque depois que tu subiu até a raiz, tu precisa descer no outro nível. Tá? Então, esse aqui da direita, tu vai partir daqui, vai subindo a raiz, vai ter que descer, porque nesse nodo nordeste vai descer até chegar lá no nível. Tá? E aí o algoritmo em si está aqui. Tá? Esse aqui é um algoritmo para o norte. Então dá para a gente ver o exemplo do norte. Por exemplo, o exemplo ao norte desse aqui. Vamos ver o algoritmo. O que ele faz? Bom, ele testa né, se o nodo que eu estou... Então a entrada é um nodo da árvore. Eu quero achar o nodo vizinho, velhinha. Tá? Ele testa o nodo é a raiz. Se sim, então não tem vizinho. Se não, ele testa. Eu quero o nodo ao norte. Né? Ele testa. Esse nodo é um filho do sul, né? Pode ser sudoeste ou sudeste. Se for, é só pegar o filho do norte, né, do mesmo pai. Porque aí é trivial, né, o que eu falei antes. Então, por exemplo, se eu quisesse, né, o vizinho ao norte desse aqui, bom, ele é um filho ao sul, então eu vou pegar o do norte. Seria trivial. Mas aqui não é o caso, né? Esse nodo aqui, ele é um filho do norte do pai dele, que é isso aqui. Então ele é um filho do norte. Não vai cair nenhum desses ifs. O que eu preciso fazer? Subir na árvore, como é feito com uma recursão. Então aqui chama de novo o algoritmo, só que agora com o pai. Então o pai dele é isso aqui. Agora eu vou querer o vizinho do norte desta célula. Agora, por acaso, essa célula, quando eu entrar no algoritmo de novo, né, começa de novo, só que agora com o pai. E aí essa célula vai ser uma célula do sul. Então é uma célula do sul, eu pego o vizinho ao norte dessa célula, que é essa aqui. Então aqui vai me retornar. Ok, peguei o vizinho ao norte dessa minha célula, vai estar nessa variável mi. E aí ele testa, pô, mi é nulo ou mi é uma folha, se for retorna ela. Não é, agora eu testo. O meu nó era um filho do noroeste ou era né, do nordeste? Por quê? Porque se era noroeste, vai pegar o filho do sudoeste de mi. Se era nordeste, vai pegar o filho do sudeste de mi. Então,
eu tinha aqui, ele era nordeste. Aí Mi é essa célula aqui. Se ele era nordeste, eu vou pegar o filho sudeste, que é esse. Então, ok, aí termina o algoritmo. O que foi feito? Ele teve que subir na árvore e depois descer. Tá? Então, o custo desse algoritmo é o quê? No pior caso, vai ter que subir toda a árvore e depois descer toda a árvore. Se a altura da árvore é log n, vai ser log n. Ok? Uma coisa interessante em quadritriz é a construção delas independe da ordem, porque um conjunto de pontos vai gerar sempre a mesma quadritria, não importa como a gente construa. Tá? E aqui tem custos, né, das operações. Então a inserção é sempre log n, né, porque eu, no pior caso, vou descer toda a árvore. A construção, se são n pontos, e não importa a ordem, é n log n. E buscas log n. Então, em comparação com as outras estruturas, a atualização desse tipo de árvore é mais eficiente do que as das KD-trees. Tá? Isso em termos de custo de atualização. Mas o grid, obviamente, é muito mais fácil de atualizar. Só que em termos de armazenamento, o grid é o pior de todos, a quadritria intermediária e a KD-tree é a mais eficiente. O problema é que a KD-tree é a mais complexa de se manter. Né?